Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simples, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2025. Hoje, a minha convidada é a professora Nancy Aparecida Zamboto, que vai falar conosco sobre empreendedorismo, sobre como estimular os alunos a empreender e a entender melhor o funcionamento do mercado de trabalho. Aparentemente, isso é um desafio muito grande que a professora vai ajudar a gente a elucidar. Professora Nancy, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Eu vou te chamar de professora Nancy muitas vezes ao longo dessa conversa, apesar de você estar afastada da sala de aula, mas professor, uma vez professor, sempre professor, não é isso? Professor. Então, Nancy, primeiro, por que é importante falar com os alunos nessa faixa etária do ensino médio sobre empreendedorismo, por exemplo? Hoje, o mercado de trabalho está meio estranho. Você tem muita gente desempregada, mas ao mesmo tempo você tem muita vaga que não conseguem preencher. E por outro lado, você tem uma juventude que está mais tentada a trabalhar por conta, que é o famoso empreender. Então, você começar a trabalhar isso no ensino médio é interessante, porque aí o aluno ele vai começando a ter outras visões. Empreender não é para todo mundo. Trabalhar por conta não é para todo mundo. E é importante o aluno entender isso, que não é porque é moda ou porque ele talvez ganhe mais trabalhando por conta, que isso vai servir para a vida dele. Pode ser que não. Algumas pessoas não nasceram para ter um negócio próprio, para ser o seu próprio patrão. Porque quando você decide empreender, você já abre a porta da tua empresa, do teu escritório, devendo todo dia. É o tal do custo fixo. E se você não correr atrás, você não paga a conta. Então, nem todo mundo nasceu para isso. E é importante começar a trabalhar isso com os jovens. Sim, mas isso é uma conversa para se ter dentro da sala de aula. E o porquê que eu estou te perguntando isso? Porque esse jovem hoje que chega lá na escola interessado em empreender, antes dele tocar nesse assunto com os professores, ele já viu 1.500 influenciadores no YouTube falando sobre isso e muitos deles, inclusive, questionando o papel da educação formal nos dias de hoje para atingir esses objetivos de empreender. Então, assim, é um aluno que já chega questionando a necessidade de se ir para a escola, tendo como exemplos influenciadores que se dizem de sucesso e que alcançaram esse sucesso muito cedo e muito rápido. Então ele já chega com esses dois preconceitos, né? Com esses conceitos prévios na sala de aula. E aí chega o professor e tem esse papo que você citou aqui agora. Olha, talvez empreender não seja para você, talvez esse não seja o caminho mais interessante. E aí? Então, na verdade, o nosso problema começa bem antes, tá? Como profissional de RH há muitos anos, eu também tenho o outro lado da história, que é o mercado de trabalho. Tá? E aí, uma coisa que acontece que é muito injusta, inclusive. A sala de aula, ela não é exatamente um ambiente motivador, principalmente para essa geração atual. A sala de aula, como ela se mostra em 99% das escolas, ela é hoje do jeito que ela era 50, 60, 100 anos atrás. Mas a geração mudou muito. Então, hoje, a escola, o conteúdo ministrado nas escolas, ele acaba competindo com o excesso de informação do mercado, com essa tecnologia nem sempre correta e leal, e aquela matéria que para o aluno ele olha e fala, mas eu vou usar onde isso? Né? Então, isso é um problema. Isso já é um problema. Já é um problema por si. A maior parte das escolas, elas não têm, por exemplo, a disciplina de empreendedorismo, que é o que eu lecionei. Tá? Ela tem professores que dão uma pincelada sobre esse tema, mas pouco.
ou nada se fala sobre isso nas escolas. Você ensinou isso para o ensino médio? É isso. Eu dei aula de empreendedorismo para o Fundamental 2 e para o ensino médio. Ok. Escolas particulares, imagino. Particular. Em que contexto as escolas começaram a inserir essa matéria no currículo? Foi por uma demanda dos pais? Foi por um entendimento de mercado? Foi como um diferencial? Essa escola a gente dá aula é uma escola bilíngue, dá um curso de informática e empreendedorismo. Foi mais como um diferencial, tanto que ela era um projeto, tá? E na escola onde eu fiquei mais tempo, depois de 10 anos aproximadamente, esse projeto acabou e eles incluíram um projeto novo que era, eu não vou me lembrar direito o nome, mas era voltado ao relacionamento social. Tá? Socioemocional. Exatamente. Fazia sentido para os alunos e principalmente para as famílias ter essa matéria no currículo? Fazia, por ser uma escola de ponta, fazia. E aí vai outro detalhe. Quando a gente fala de empreendedorismo, quem já fez, por exemplo, cursos de empreendedorismo pelo Sebrae, vai lembrar dos passos que os empreendedores têm que ter. Só que quando eu montei o curso, porque não existia um livro, não existe um livro, uma apostila, eu que montei, eu começava do básico. Eu só ia falar da parte técnica de empreender com o pessoal de segundo, terceiro ano do ensino médio, que é quando faz mais sentido. Antes disso, eu abordava outros temas que estão relacionados ao empreendedorismo, mas não se pensa muito. Por exemplo, a importância da comunicação. Como é a comunicação hoje, com toda essa tecnologia? Primeiro, que os adolescentes não sabem escrever da maneira que nós aprendemos. Sim, não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Você é VC, qualquer é QQ e por aí afora. Isso é comunicação. Então você vai para uma entrevista de trabalho. Eu peço que as pessoas façam uma redação. Eu preciso saber se ela sabe escrever. E eu tinha estagiários de pedagogia que quando eu pedia na redação que ela citasse um livro que leu e por que recomendaria, a resposta era: não gosto de ler. Estagiário de pedagogia. Ou, como assim? Você vai alfabetizar. Então, o problema que eu vejo, ele não é no ensino médio, ele já começa bem antes. Em casa não se conversa muito. Né? Os pais têm uma vida corrida. Na escola, você tem poucas pessoas que têm algum conhecimento que possa falar com esse jovem do mercado de trabalho. Por outro lado, você tem uma sala normalmente com muitos alunos, o que inviabiliza, por exemplo, você trabalhar com uma dinâmica de grupo. Você não tem nem como trabalhar com 30 adolescentes em uma sala, e em algumas salas tem muito mais, com uma dinâmica de grupo. 50 minutos de aula você não trabalha uma dinâmica, você não faz o fechamento. E quando você fala de empreendedorismo, de mercado de trabalho, de preparar esse jovem para o mercado de trabalho, a dinâmica ela é muito importante, porque você começa a mostrar para ele. Você vai ensinar, por exemplo, esse jovem do segundo, terceiro ano do médio a se comportar numa entrevista. Só falando? Não. O poder de atenção é muito curto, não é? Então você trabalha isso com uma dinâmica de grupo. Como? O que você, quanto recrutadora, avalia numa entrevista? Vamos falar de um jovem, por exemplo. Tá. Tudo vai depender primeiro da vaga. Tá? Então, por exemplo, hoje uma amiga me ligou, não, vou precisar de currículo, a gente vai precisar de uma auxiliar administrativa aqui, beleza? Então, essa vaga específica, por exemplo, ela vai atender pessoas. Então, eu já sei que essa pessoa precisa ter pelo menos traquejo no verbal, mesmo sendo jovem.
como o salário não vai ser muito atrativo, vai precisar ser alguém jovem para ser treinado, porque alguém com mais experiência, provavelmente eu não vou conseguir para ela. Então essa pessoa, ela vai ter que ter esse traquejo verbal, porque ela vai atender pessoas. Ela tem que dominar a internet, porque tudo hoje é via sistema. Ela tem que saber escrever, porque ela vai mandar e-mail, ela vai mandar o WhatsApp, e não pode ter erros, né? Então são assim coisas muito básicas, mas tudo depende da vaga. A descrição de cargos que a gente fala é o que vai me guiar no que buscar, mas isso é o mínimo necessário. Mesmo para um primeiro emprego? Mesmo para um primeiro emprego. Por exemplo, eu costumo aplicar um testezinho assim, muito básico de matemáticas, 4 operações. Aí você fala, mas para que se tem calculadora? Porque a pessoa mostra nesse exercício rápido o raciocínio, que é necessário em tudo, não é só para fazer conta. Você tem que ter um raciocínio rápido até para resolver problemas. Então, algumas coisas são muito básicas e escrever é uma delas. Você percebe um preparo dos recrutadores na hora de avaliar os candidatos para escolher o melhor para determinada vaga? Eu vou tentar elucidar. Recentemente eu recebi uma ligação de alguém que achou o meu currículo em algum lugar e queria me contratar para uma vaga. Me ligou, a gente conversou, pediu alguns dados meus, eu passei, pediu para fazer um desses testes de IA e eu fiz e tal. No final, a vaga para a qual ela estava me recrutando não tinha absolutamente nada a ver com o tipo de comunicação que eu faço. Eu tenho uma certa experiência na área, sou jornalista há mais de 10 anos, eu trabalho com apresentação há, 9, 10 anos também. Então eu consigo atender tudo dentro desse... Mas ela não queria um apresentador ou um jornalista, ela queria um showman, um influenciador. Só que assim, todas as informações estavam lá disponíveis. E aí, por que ela ainda insistia em conversar comigo sobre uma vaga que claramente eu não estava, não é qualificado, mas eu não me enquadrava no perfil que ela queria? Isso é uma falta de preparação também dos recrutadores? Eu estou te perguntando isso porque os jovens, você falou, tem que ter um mínimo, saber ler direito, escrever direito e tal, mas os jovens têm características que se encaixam melhor para cada vaga. E aí me parece que os recrutadores também só querem preencher aquela demanda da empresa, não estão... Eu passei por uma situação similar, um ano retrasado, talvez. Eu mandei um currículo para uma escola técnica aqui na cidade, que eu já fui professora de curso técnico. E me ligaram, perguntando se eu tinha disponibilidade. Eu falei, tenho. E que disciplina seria? Era ligada à biologia. Eu falei, mas você leu meu currículo? Eu sou psicóloga, eu tenho formação em pedagogia, mas eu não tenho formação em biologia. Nada relacionado à área. Então eu não posso, eu só posso se for na área comportamental, de psicologia, beleza. Na área de biologia, não. Ou seja, não leram o currículo. Quando se busca um profissional, a gente parte do princípio da descrição de cargos. O que eu preciso procurar para fechar aquelas atividades? Se é um primeiro emprego, é injusto tanta exigência. Esses dias a minha filha mandou um vídeo, a gente ri, mas é triste, de um bebezinho, devia ter 1 aninho, claro que aquilo é uma montagem, mas ele estava com aquela fritadeira que se usa em lanchonetes, né? E uma moça chegou por trás dele e perguntou para ele, mas você não acha que você é muito jovem para estar trabalhando com isso? Aí o bebezinho falou assim, não, é que para eu conseguir um emprego melhor, os primeiros 10 anos eu tenho que trabalhar com isso. E é muito triste, mas a nossa situação não está muito diferente.
Então, hoje, você percebe algumas empresas, por exemplo, que quer um estagiário com experiência. Mas se ele é estagiário, você parte do princípio que ele não tem experiência e ele será treinado. Por coincidência, eu li um texto no LinkedIn ontem falando sobre primeiro emprego e essa exigência de experiência enquanto a pessoa que está atrás do primeiro emprego busca esse emprego para aprender aquela profissão, não para chegar lá e executá-la perfeitamente. E aí o texto era uma crítica às lideranças e às chefias que não tem tempo, não tem interesse em ensinar para esses trainees a função, né? Que deveria ser a função do primeiro emprego, do estágio e tal, né? Sim, e deveria ser uma das funções primordiais da liderança. Preparar quem está chegando. Mas, infelizmente, não é o que acontece. E o porquê? É um perfil das nossas lideranças? É um tipo de chefia que se tem aqui das nossas empresas, que não tem essa preocupação? Eu não tenho como falar do Brasil como um todo, claro. Tá? Eu posso falar da nossa região. Sim. Infelizmente, a gente tem pessoas com pouco preparo para liderar. E pouco preparo em que sentido? Essa coisa do relacionamento. Porque quando você assume um cargo de liderança, você tem que ter, claro, teu conhecimento técnico, óbvio, mas é por isso que você chegou, porque supostamente você tem, mas a tua parte de pessoa, de relacionamento, já tem que estar acima. E você, enquanto líder, tem que entender que se você tem uma equipe bem preparada, você está tranquilo. Mas o que a gente percebe é o contrário. As pessoas, talvez isso seja do ser humano, como que eu vou ensinar? Essa pessoa pode pegar o meu lugar. Não é isso. E eu sempre falei para as pessoas com quem eu trabalhei, eu falava, gente, vocês só vão pegar o meu lugar se eu começar a trabalhar diferente do que a empresa precisa. Agora, eu preciso ter uma equipe trabalhando bem para poder tirar férias. Mas a gente junta essas duas coisas, né? Talvez o medo de perder o lugar, então você não ensina tudo, você guarda um pouquinho. Eu presto serviço para uma empresa, já vai para 3 anos. E uma das coisas que eu falei para a dona da empresa foi essa. Eu falei, olha, a gente tem que montar manual de procedimentos. Porque a tua empresa não pode ficar na mão de uma pessoa que está aqui há mais tempo, então conhece toda a rotina. Não. Então nós montamos manuais de procedimentos para tudo lá dentro. Qualquer pessoa que sair, quem entrar, vai trabalhar. Inclusive no meu lugar. Porque está tudo pronto. Vai ter alguma dificuldade? Claro que vai. É uma empresa nova, você tem que conhecer as pessoas. Mas a rotina, a parte técnica, está tudo definido. Então eu acho que falta isso. Não em todas as empresas, claro que não. Mas na maior parte das empresas de pequeno porte, falta essa estrutura de você deixar a tua equipe pronta. E aí é que eu falo que existe uma desigualdade, né? Com o que essa molecada vê, os youtubers da vida, os influenciadores que aparecem nas mídias com carrões, com roupas chiques, com mansões, mostrando pacotes de dinheiro, sem que você saiba de onde veio aquilo. A gente acaba sabendo pela mídia, mas a gente não está lá para confirmar. Mas aí vai competir com o mercado de trabalho que paga um salário mínimo. Aí você conversa com os jovens, e aí, o que você pretende fazer da vida? Aí você é influencer. E o influencer, você imagina que ele te influencia. E se ele te influencia é porque ele sabe mais do que você em alguma coisa. O que os influencers que a gente vê pela mídia sabem para influenciar a gente? Eu não sei se eu estou ficando velha, tá? Eu estou ficando velha, mas eu questiono isso.
Mas é injusto, né? É uma competição que já se começa perdendo. Sim. E isso explica muito também de você ter tanta vaga em aberto e não conseguir nem pessoas para serem treinadas. E é essa a nossa situação hoje. Mesmo que você não exija nada, você não consegue preencher as vagas. Eu vou te dar um exemplo real. Outubro do ano passado eu tinha 2 vagas nessa empresa. Assistente administrativa, um salário bacana, benefícios, horário legal, legalzinho. Eu fiz mais ou menos 50 contatos dos currículos que eu tinha. Desses 50, eu consegui agendar 20 entrevistas. Você fala, puxa, para 2 vagas só, bastante coisa, né? Beleza. Tivemos que alugar uma sala na associação comercial para eu colocar as 20 pessoas com algum conforto, para elas já fazerem a entrevista, fazerem a redação, os testezinhos, e eu ia entrevistando um por um. De 20 pessoas que confirmaram a presença, sabe quantas apareceram? 5. Você sabe dessas 20, quantas deram retorno? Por que não foram? Nenhum. Só uma. E você sabe o que ela me falou? Que ela não tinha dinheiro para o Uber. Então isso é desesperador. Tá. Você falou, citou o exemplo dos influenciadores que ostentam muito nas redes sociais e a gente vive num país que você paga muito mal. Sim. É um país extremamente desigual. Mesmo aqui na nossa região, que é uma das regiões mais ricas do país, a gente vê a desigualdade, basta sair aqui na rua. Sim. E esses influenciadores, mesmo esses que não têm muito a oferecer a mais intelectualmente do que os seus seguidores, eles conseguiram, chegaram lá. E aí você vai falar sobre trabalho com os jovens. E aí você vai falar de um emprego na indústria, você vai falar de um emprego de auxiliar administrativo, um emprego que você vai ter lá 40 horas semanais de carga horária numa escala 6x1, que vai te demandar psicologicamente e emocionalmente muito, né? E com salários que não tem como competir com essa outra realidade apresentada nas redes sociais. E aí, como que você conversa sobre isso com os seus alunos e mostra que isso também pode ser, que esse talvez seja o caminho dele? Na verdade, a gente tem que começar mostrando essa realidade, suposta realidade, desses influenciadores. Eu acho que é o primeiro ponto, porque isso ilude o jovem. Eu não sei. Ilude os adultos também. Também. Ilude, Imagine um jovem de 16, 17 17 anos. Se ilude o adulto, o jovem, então, ele põe no bolso e leva embora. Eu não sei se quando você já era adolescente ainda tinha as publicidades de cigarro ou já tinham sido banidas. Sim, não. Tinha sim. Como eram essas propagandas? Sim, as mesmas que a gente via, né, das bebidas também, né? Era sempre carrões, homens e mulheres lindos, vestidos maravilhosamente bem. Você acha que aquele jovem não ia se encantar por aquele suposto mundo? Então isso é um desafio e é muito triste. Então é muito complicado na situação que o professor vive hoje, combater isso ou mostrar um outro lado. Porque o professor, ele tem em torno de 30 alunos em sala. Para ter um salário um pouquinho melhor, ele trabalha manhã, tarde, às vezes noite. Então ele vai ter em média 300, 400 alunos, no mínimo. No mínimo. Eu tenho um amigo que falava para mim, eu tenho 700 alunos. Você não lembra do nome dessas pessoas, é impossível. Como que você monta uma aula, como que você consegue mostrar para esse aluno a teoria e a prática? Você pega um professor de história, de geografia,
ele teria muito para estudar com esse aluno na nossa situação atual. O que está acontecendo nesse mundo? É coisa de louco. É muito mais do que a história, do que a geografia humana dos livros. Mas que tempo que ele tem para trabalhar isso? Se ele tem um conteúdo quadradinho que ele vai ser cobrado por passar, por anotar as faltas, anotar as notas, sobra bem pouco tempo para ele fazer essa ligação, teoria com realidade. Então isso é um grande problema. E isso acaba sendo meio que um impeditivo ou um agente dificultador para se trabalhar empreendedorismo. Esses dias uma amiga me ligou: Nan, você tem material de empreendedorismo? Ela dá aula de geografia e história. Eu falei: tenho, por que você precisa? Não, porque cada professor pegou um tema e eu vou ter que trabalhar empreendedorismo algumas horas do mês. Ela não tinha condições, o que ela conseguiu foi o que eu mandei para ela. Eu falei: se você precisar de mais alguma coisa, você me fala, a gente marca um horário, você vem aqui, a gente senta, conversa, eu te dou dicas. Mas como que ela ia trabalhar um tema que não é a área dela? Então são coisas que vão dificultando para o próprio país e para as pessoas. Então você vê as pessoas que vão para o mercado de trabalho. Esses dias eu estava vendo meu menino, que não é mais menino, me mandou um vídeo. Eu acho que é Thales Gomes, o nome do empreendedor, ou Thales Gonçalves, alguma coisa assim. Então, ele ia entrevistar, tinha 28 pessoas ao redor dele, 28 desempregados. E ele um empreendedor. Então, ele jogava alguns temas e perguntava quem queria debater com ele aqueles temas. Foi mais ou menos 1h30 de programa e eu fiquei ali sentada no escritório olhando porque aquilo segura. E eu olhei, eu falei: meu Deus, mas essas pessoas não são mais crianças. E elas têm reações iguais a crianças de 15, 16 anos. Então, uma das pessoas falava assim: não, mas é obrigação da empresa treinar. Aí ele falou: não, na verdade não é. A minha empresa até treina, mas não é nossa obrigação pagar curso para as pessoas têm que correr atrás. Uma outra coisa que ele colocou: quando a pessoa é demitida, já é um feedback para ela, sinal que alguma coisa estava errada. Aí um outro rapaz falou assim: não, mas eu acho injusto, porque eu tenho administração de empresas e eu tenho que arrumar um trabalho para administrar empresas. Aí o dono da empresa, o empreendedor, falou assim: mas você não acha que você teria que começar num nível um pouco menor para conhecer o ambiente até chegar no topo? Não, se eu tenho curso, eu já tenho que entrar no que o meu curso me dá o direito. Então são algumas coisas que você fala: gente, tem alguma coisa errada, alguma coisa deu ruim nesse caminho, porque não existe esse processo. As pessoas querem começar já de cima. E eu sempre falei para os meus alunos: a gente não começa a construção de uma casa pelo telhado. Você começa pelo alicerce. Você tem que aprender tudo ali dentro da empresa, ou o máximo de coisa possível, para você conseguir mostrar o seu potencial. E hoje tudo é muito rápido. As coisas têm que acontecer muito rápido. E aí acabam não acontecendo. E por isso que, de repente, você pega uma pessoa que está fazendo um processo seletivo e não aprendeu nem a ler um currículo, nem a analisar as funções que estão descritas naquele currículo. Às vezes não é nem culpa dela, é culpa de quem colocou ela naquela situação. E ela não vê saída. Eu estou ganhando para isso, então eu vou fazer do jeito que dá. E aí vira uma bola de neve. Acabou que um dos retornos que eu tive foi que a própria empresa que seria a contratante falou: não é isso que a gente está procurando. Claro. E aí como é que fica essa recrutadora nesse meio tempo também? Eu falei: mas sim, claro. E tem aquela também agora: a empresa, eu não posso te falar qual que é a empresa, né, porque é confidencial e tal. Porque se tivesse me dito, eu mesmo falaria. Eu falei: não funciona, vamos poupar tempo aqui, né? Mas parece que tem uma cota de
de entrevistas que precisam ser batidas também? Então, na verdade, muitas empresas, e aí a responsabilidade não é nem do recrutador, do selecionador. Eu te falo isso porque eu já trabalhei para uma empresa, uma franquia, e a dona da empresa não permitia que eu passasse o salário para os candidatos. E eu falava para ela, mas escuta, é importante ele saber, porque se não interessar, ele não perde tempo e não perde o nosso tempo. Um dia nós fomos para uma cidade do interior, ela foi comigo, porque eu tinha agendado várias entrevistas. E as pessoas na sala, eu fui passar de novo as características das vagas, o horário, o que nós esperávamos. E aí sim eu passei os salários e ela estava junto. Uma pessoa corajosa, correta, virou e falou assim, olha, se eu soubesse que o salário era esse, eu não tinha vindo. Eu só olhei para a pessoa. Tipo assim, ele tá certo. Tá corretíssimo. Mas aí a culpa foi do recrutador? Não, sim. Então, a empresa, muitas vezes, ela tem uma noção errada de como trabalhar isso. Porque falando mal e porcamente, mas todo mundo é selecionador. Todo mundo é recrutador. Todo mundo sabe fazer. Não sabe. E as pessoas não questionam. Esse é o problema. O recrutador não questiona. Ele vai fazendo. Coloca ele lá e ele vai fazendo. Então, tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. E por que a empresa pensa dessa forma? Porque ela acha que salário é confidencial. Gente, não é. Aí eu volto vou voltar um pouquinho, sei lá, um pouquinho antes da nossa conversa. A gente vive num país que se paga muito mal. Ao mesmo tempo que você falou que tem muita gente que precisa de trabalhar e quer trabalhar e está fora do mercado de trabalho. Me parece um pouco canalha da parte da empresa não falar o salário. E eu acho que isso acontece porque é o seguinte, se você não quer, tem mais uma galera lá fora que está precisando mais do que você e que vai querer. Então, eu vou te omitir esse tipo de informação. Não parece às vezes um pouco disso? Sacanagem, né? Eu falo que isso é sacanagem. Porque a pessoa tem o direito de não querer. Lógico. É diferente, por exemplo, quando você joga um anúncio fechado, você trabalha na minha empresa e eu quero substituir você. Mas você ainda não sabe disso. Então eu jogo um anúncio fechado. O que é o anúncio fechado? Eu não falo o nome da empresa, até por respeito a você, e eu falo de uma maneira bem geral o profissional que eu estou buscando. E a gente joga uma caixa postal para as pessoas mandarem o currículo para aquela caixa postal. Isso beleza, porque eu sempre falo, se você vai substituir alguém, você tem que respeitar essa pessoa que está lá dentro. Porque na pior das hipóteses, foi você que manteve ela lá. Então tem uma parte dos dois lados que é responsável. Então isso é correto, você faz um anúncio fechado. Mas a partir do momento que você abriu a vaga, a pessoa tem que saber o horário, o local que ela vai trabalhar, o que ela vai fazer, o salário que ela vai receber, os benefícios que a empresa oferece. Porque ela pode não querer. Está no direito dela não querer. Eu hoje não quero trabalhar em São Paulo. Mas vai ganhar mais. Tá, mas eu não quero, gente. Eu já passei da fase, eu não quero. Então é um direito meu. E aí tudo isso não joga contra encontrar pessoas para preencher essa vaga? Porque a gente vive nesse momento da sociedade de superexposição, onde tudo é mostrado o tempo todo nas redes sociais a todo momento. Inclusive criou-se a categoria agora do influencer CLT, que é o influencer que fala, né, dos benefícios e das vantagens de ter carteira assinada e tal, né? Essa precarização do mercado de trabalho criou, inclusive, essa categoria de influência. Então, assim, tudo isso está muito à mostra para todo mundo ao mesmo tempo. E o jovem que
vive, consome essa realidade, ele espera isso, inclusive do local onde ele vai trabalhar. Uhum. E aí, uma vez que a empresa esconde, omite, então não joga contra ela. Totalmente. Né? Por isso a rotatividade é tão grande. Você pega essa geração Z, eles ficam em média 1 ano, 2 anos, quando muito. Uhum. Porque eles buscam uma coisa que a minha geração não buscava. O equilíbrio entre Sim. vida social e trabalho. Antigamente parece idoso falando, Não, antigamente né? há 15 anos. 30, 40 anos. A gente não pensava em família nesse sentido. A gente pensava que tinha que trabalhar para levar dinheiro para dentro de casa. Uhum. A família é quando sobrava um tempo. Mas não é 30 anos não, tá? Porque até o boom lá de 2008, 2009, né, a gente pensava nisso, Sim, né? Sim. dinheiro, porque tinha que pagar conta. Claro. Não é simples assim. Ainda ontem ou foi hoje de manhã, eu estava vendo o jornal logo cedo, acho que foi hoje de manhã, aí um rapaz sendo entrevistado, ele é um repórter em Santa Catarina, e falaram para ele, nossa, mas aí pelo jeito tá frio, você tá de cachecol. Ele falou, nossa, tá muito frio, foi difícil acordar às 4 da manhã, mas aí eu pensei, tem boleto para pagar, vamos, levanta da cama. É isso. Hoje, essa geração Z, não que não se preocupe, mas isso não é o fator número 1 na vida deles. Uhum. Não é. Então isso gera uma rotatividade enorme nas empresas. E as empresas perdem com isso. Não é só a pessoa que perde, a empresa perde. Porque quando você treinou alguém, porque não é em 1 mês, 2 meses, 3 meses que essa pessoa tá legalzinha, não é. Ela tem um tempo de maturação para conhecer a empresa, conhecer quem trabalha na empresa. Isso vai em média no mínimo 6 meses, 1 ano. Quando ela tá legal, que você fala, bom, já dá para essa pessoa caminhar sozinha, sem muita supervisão, ela vai embora. Aí esses dias eu estava lendo um artigo que estava falando que como o Brasil paga mal, a nossa região paga muito menos do que São Paulo, tá? Se uma pessoa vê uma oportunidade para ganhar 400, 500 reais a mais, ela vai embora. Ela vai embora. Porque se você parar para pensar, 2.000 reais, pouco mais que o salário mínimo, 2.000 reais, põe 500 reais a mais, faz diferença? Muito. Claro que faz. Para uma pessoa solo, imagine para um pai de família. Então sim, ela vai embora. Então muitas vezes a empresa não tem essa visão. Por outro lado, agora eu vou ser advogado do diabo, o empresário paga muito imposto nesse país. Se eu ganho 1.000 reais, eu custo para a empresa no mínimo 2.000. É muito imposto que se paga. Então você tem os dois lados da moeda. Mas aí uma conversa um pouco mais abrangente, que a gente até pode ter numa outra oportunidade, porque aí me parece que a luta é errada. Porque luta-se, ao invés de lutar pela redução de imposto, penaliza-se o funcionário e depois reclama que a geração Z é uma geração que não quer trabalhar. Porque é mais fácil, né, você Entendeu? penalizar essa parte. Eu tive aqui, há uns programas atrás, tá nas nossas redes sociais, procurem depois, uma entrevista com o Alisson Nascimento, que também trabalha com RH e tal. E no momento da nossa conversa foi justamente sobre essa pecha que colocaram sobre a geração Z, que é uma geração que não quer trabalhar e que não se importa. E na verdade não é nem que não quer, eles têm uma visão diferente. Exato. E é uma aí, geração diferente. isso não demanda uma mudança de cultura das empresas? Deveria. Né? Demanda, Deveria. porque assim, vai chegar um momento que não vai ter ninguém que quer, porque a geração Z, ela não vai desaparecer, ela vai continuar. E as gerações, a geração que veio depois da Z, vai também carregar essa cultura. E a empresa não pode ter a cabeça lá dos anos 90. O que as empresas estão fazendo atualmente já há uns 5, 10 anos talvez? Eles estão trazendo para a ativa pessoas da minha idade, que já estão aposentadas há muito tempo. Ao invés de
trabalhar essa geração Z. Só que a geração Z ela não vai sumir. E a minha geração vai morrer. Sim, né? Necessariamente. E aí, como é que vai chegar um momento que vai ter essa lacuna, esse limbo? Sim. Que nós já estamos nesse limbo. Não é que vai chegar o momento, nós já estamos. Porque se você parar para pensar, pandemia, o auge 2020. Quem em 2020 estava com 15 anos, hoje está com 20. A gente imagina que já esteja no mercado de trabalho. Se não for herdeiro, se não for rico, ele está no mercado de trabalho. E ele passou boa parte desses últimos 5 anos fora da escola, porque foi EAD, e esse período foi um período complicado para professores, não foi fácil, e para o aluno também. E aí ele chega num mercado de trabalho onde é uma realidade totalmente diferente da que ele conhece. Porque muitas vezes essa geração Z é filho de uma geração Y que teve filhos cedo. E essa geração Z foi criado como o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Ele não pode ouvir não. Professor de Fundi 2, principalmente, e médio, ele passou muito por isso. E deve passar até hoje, tá? Essa geração, esses jovens, eles não sabem ouvir não. Mas o que você mais ouve no mercado de trabalho é não. Muitas vezes você leva uma ideia fantástica e qual é a resposta que você recebe? Não. Mas por que não? Por que não? A empresa não vai fazer isso agora. Aí você guarda na gaveta e espera um outro momento. Então, não, a gente vai ouvir sempre. Mas não existe um trabalho em cima dessa mudança. Porque isso impacta em mudar conceitos que estão há muitos, muitos anos nas empresas. E muitas vezes é dolorido mudar esses conceitos. Então é mais fácil, quer ir embora? Vai embora, a gente põe outro. Mas aí cai naquilo que você falou, o outro não vem diferente, ele é da mesma geração. É isso. Não vai ter diferença. Ou a diferença vai ser muito pequena. É isso. Ele vai ser igual, ou muito similar. E o que eu percebo também é que esses jovens dessa geração que resolvem empreender e que, de certa forma, têm êxito no seu empreendimento, Sim. Eles não gerenciam o seu negócio com a cabeça da geração Z. Não. Eles gerenciam o seu negócio com a cabeça das gerações anteriores, porque eles viram, né, seus pais trabalhando dessa forma e tal. E aí acabam eles se tornando esses chefes excessivamente agressivos e rigorosos, e aí acaba culpando a própria geração, e aí é um ciclo que não se encerra. É um ciclo vicioso. E aí eu não sei se a gente tem uma perspectiva de quebrar isso, da gente ter uma mudança no mercado de trabalho, porque isso influencia também no interesse do jovem em trabalhar, em empreender, em se especializar, em voltar para as indústrias, em voltar para o comércio. Tipo, é uma cadeia que isso está tudo interligado. Na verdade, criou-se uma geração nem estuda, nem trabalha. Nem estuda porque a escola não é atrativa, né? A gente tem que falar a verdade, não é atrativo. E nem trabalha porque o salário não é atrativo, o que ele vai fazer não é atrativo. A gente brinca, se falou hoje, para ser um operador de uma máquina copiadora, você tem que falar inglês. Ele vai só operar uma máquina copiadora. Nada mais, ele não vai fazer manutenção, nada, ele vai só operar. Mas a exigência é tão grande que ele se desinteressa. Não traz nenhum conteúdo para ele. Aí aquela pergunta de $1 milhão, isso vai mudar? Eu acho que vai demorar muito. As empresas já estão sofrendo na pele essa falta de empregados.
E quando eu falo empregados, não é em sentido pejorativo, não. É porque quem é CLT é empregado, né? Mas ela já está sentindo na pele a falta de profissionais para fechar qualquer vaga. Não é aquele engenheiro mosca branca, não. Qualquer vaga. Um ajudante geral está difícil você conseguir. E sem menosprezar a função. Uhum. Mas por que você não consegue? Porque às vezes ele vai conseguir mais dinheiro vendendo salgadinho, vendendo bala, vendendo doce, vendendo qualquer coisa, fazendo em casa, vendendo, ele vai ganhar mais. E aí você vai culpar essa pessoa? Claro que não. Entendeu? Claro que não. E tem uma questão também que são as consequências para o país como um todo, porque isso impacta na Previdência. Sim. Essas pessoas, elas vão impactar na saúde, porque essas pessoas elas não têm uma condição, e aí se sofre um acidente, se tem algum problema, vai para a fila do SUS e aí acaba gerando um custo adicional. De uma forma global, isso é uma bomba, essa é uma bomba relógio. Sim. E quando explodir, tem o potencial de quebrar a nossa cadeia econômica, assim. Se não me engano, foi 2008. Eu sou péssima de datas, tá? Mas eu acho que foi 2008 que houve aquela bolha imobiliária Sim, nos Estados Unidos, 2008, isso aí. Não tô tão, tá vendo? Que a gente não sofreu tanto porque coincidiu com a ascensão econômica da China, e aí, como a gente vendia muito commodity, o Brasil surfou muito bem nisso. Que foi quando as pessoas pararam de se preocupar tanto com dinheiro e começaram a se preocupar mais com a saúde. Porém, não está muito longe de algo similar acontecer aqui. Então a gente tem uma fase, por exemplo, e nós já estamos nessa situação, o Brasil está envelhecendo. Ponto. Assim como acontece em países da Europa, aqui demorou, mas nós estamos envelhecendo, tá? E estamos envelhecendo de uma maneira não muito saudável. Porque se a gente parar para olhar, para fazer uma radiografia da população brasileira, quem tem menos filhos? É quem tem menos condição financeira ou quem tem mais? Geralmente quem tem mais. Ele tem 1 ou 0. Quem tem menos condição financeira tem mais filhos. E esses filhos não terão acesso a boas escolas, não terão acesso a cursos complementares, não terão. Então, no mercado de trabalho, vai ser mais difícil para eles conseguirem uma condição melhor. É um ciclo. Mas isso daí não vai de encontro, por exemplo, àquela fala que você trouxe do vídeo que o seu filho te mandou, do chefe falando, a empresa não tem a obrigação de te dar treinamento? Vai chegar um momento que a empresa vai ter que ter essa obrigação. Então, mas quando a gente fala de treinamento, por exemplo, a gente pensa numa parte mais técnica. Então, por exemplo, eu vou pensar nos anos 80, quando as empresas começaram a implantar computadores, tá? Quem não tinha computador em casa, e a maioria não tinha, precisou de treinamento. Aí a empresa não tem muito como correr. Mas se você parar para pensar que uma boa parte da população desprovida de escolas de qualidade, de condições mínimas básicas, porque tem criança que não tem nem iluminação para estudar no quarto. É isso. Ela não sabe ler e escrever. Você pega alunos de Fundi 2 que não sabe ler e escrever. E isso a empresa não tem como resolver. Sim, claro. Aí eu vou te dar um exemplo prático, de novo. Anos 80, eu trabalhava numa multinacional em Suzano, no RH, e a gente montou um treinamento para operadores de máquina. E o que era aquele treinamento? Leitura e interpretação de desenho, toda a parte técnica. Montamos tudo, apostila, bonitinho. Selecionamos os empregados que participariam, todos com o ensino médio completo, ninguém com menos do ensino médio, tá? Primeiro dia de aula,
No final, o treinador, o instrutor foi lá falar comigo. Nancy, não vai dar para fazer o treinamento. Eu, como assim não vai dar? Eles não sabem soma. Eu, como não sabem? Todos têm o ensino médio. Não sabem. Falei, ok, parou. Montamos um treinamento de matemática básica para depois eles fazerem leitura e interpretação de desenho. Porque eles com o ensino médio, eles não tinham matemática básica. É isso. Só que isso nos anos 80. Hoje as empresas não se dão esse trabalho, porque infelizmente tem esse pensamento. Você não quer? Tem uma fila lá fora querendo. Mas essa fila lá fora tem as condições muito similares daquela pessoa que está saindo ou que vai sair. Não muda muito. E aí essa bola de neve vai crescendo. É injusto? É injusto, mas percebe que é um problema social. E a empresa muitas vezes não tem como resolver isso. É um problema social e a gente não pode deixar de destacar que a gente está falando isso de um local de extremo privilégio. A gente está numa região que, por mais que tenha as suas desigualdades, e tem bastante, se o aluno vai à escola hoje, a escola pelo menos tem um teto. Sim. Né? Pelo menos tem uma lousa. Tem um professor com formação. Tem um professor com formação. Existem regiões que, não muito distantes daqui, que o aluno está tendo uma aula e tem que parar e baixar no chão porque está tendo uma troca de tiros. Ou não consegue ter uma aula porque não tem água encanada, luz e tal. Então, essa desigualdade e esse problema social que a gente está falando aqui sobre emprego e empreendedorismo necessariamente se espalha por todas as áreas da nossa sociedade. Vai chegar um momento que isso vai causar um problema que eu não vejo ninguém trazendo soluções para resolver. Né? A gente vê muitos testes com relação à educação. Quando eu estava no ensino médio, década de 70, houve uma mudança no ensino, escola pública, tá? Em Suzano, eu morava. E o ensino médio, o famoso colegial, né, que se falava na época, ele foi dividido em 3 partes. Quem queria fazer magistério ia, quem queria fazer fundamentos de assistência à saúde, e tinha uma terceira área que era relacionada à área de exatas, tá? Eu não podia fazer magistério porque era só de dia, e eu ia trabalhar para ajudar no sustento da casa. A área de exatas nunca me interessou, então eu fui para a área da saúde. Só que o 2º e o 3º ano do ensino médio, o primeiro foi básico, o 2º e o 3º foi nessa área. Então eu tive matérias tipo microbiologia, macrobiologia, parasitologia, todas as biologias do mundo, mas eu não tinha matérias básicas de vestibular. Então eu tinha que estudar separado, eu ganhei, eram uns fascículos chamados vestibular, nossa, antigo. Eu ganhei, já não sei de quem, e eu ficava lendo aquilo para poder estudar para fazer o vestibular, porque eu não tinha todas as matérias. Claro que não deu certo e voltou ao sistema antigo. Mas quem entrou nesse sistema de mudança foi até o final, terminou o ensino médio naquela base. Então, de vez em quando, você percebe essas tentativas. A gente está vivendo agora com essas trilhas, né? Que ainda estão tentando implementar. Que eu não tenho acompanhado mais, mas não sei se deu certo. Então, algumas pessoas... Eu me lembro que quando começou a falar disso, falava assim, não, o aluno ele pode escolher entre tais. E eu falava, como assim ele vai escolher? Tem aluno que não escolhe nada. E assim, é algo assim, que está fadado ao fracasso. De novo, eu vou voltar à entrevista que eu tive com o professor Alisson Nascimento, que em determinado momento da sua fala você falou sobre liderança. E aí a gente também conversou sobre isso e ele disse, olha, eu tinha um problema de comunicação, eu era muito conciso na minha fala e eu dava aula sobre liderança e eu exercia um papel, eu gerenciava uma equipe. E aí, o que a minha chefe me recomendou, falou, olha, vai ler Harry Potter
que a partir da leitura do Harry Potter, a gente vai treinar você se aprofundar nas explicações sobre aquilo que você tem. É um treinamento, algo para aumentar o arcabouço de conhecimento dele. E aí ele falando sobre isso, ele falando sobre os líderes hoje, que não existe liderança sem leitura. E não é leitura apenas sobre liderança, é leitura geral, matemática, é economia, é filosofia e tal. E aí não se forma um líder sem esse arcabouço de conhecimento. Mas você quer formar um aluno que estuda apenas matemática, mas não se preocupa com sociologia, não se preocupa, sabe, com filosofia, com as outras áreas que serão complementares àquele estudo da matemática quando ele for para o mundo. É por isso que cai naquela situação que eu te contei, da estagiária de pedagogia, e não foi uma, foram muitas, que a resposta delas era, não gosto de ler. Muitas outras indicavam a leitura da Bíblia. Não estou questionando, mas eu duvido que leu e entendeu. Já começa por aí. Já começa por aí. Mas você não pode viver só lendo a Bíblia. Principalmente se você vai alfabetizar. Então eu acho inconcebível um professor que não lê, que não gosta de ler. Porque você precisa passar isso para o aluno. Porque em uma entrevista, esse aluno vai precisar desse traquejo. Se de repente você está me entrevistando e você fala assim para mim, que livro você está lendo hoje? E aí eu fico olhando para você olhando para mim, eu olho para você olha para mim. E aí, o que eu te respondo? Ah, eu tô lendo O Pequeno Príncipe. Nunca li. Imagine que eu nunca tenha lido. E você fala, e qual a parte principal? O que você gostou? O que te chamou mais atenção nesse livro? Isso é um artifício de numa entrevista, para você ver se aquela pessoa tem esse traquejo. Se ela sabe, se ela lê, se ela tem argumentos. E isso é importante em qualquer função. Se você não lê, você tem dificuldade de argumentar. Já me questionaram quando eu falo que se você não lê, você tem dificuldade de escrever. Já me questionaram isso, mas se para escrever você precisa de argumentos... Então, é que escrever não é só colocar palavras no papel, né? Exatamente, é desenvolver uma argumentação. Isso. Então, eu me lembro que quando foi o boom do livro do Código da Vinci, eu li o livro assim em poucas noites, terrível. E eu conversava com as pessoas e tinha gente que falava assim, nossa, mas você viu o que aconteceu? Eu falei, então, gente, mas aquilo é uma ficção. Né? Pode ter alguma coisa de realidade, depende muito do teu ângulo de visão, mas aquilo é uma ficção. E para algumas pessoas aquilo era uma verdade. Então, isso é um caso sério. E isso dificulta até você lidar com essas pessoas. E não se investe. E aí eu concordo plenamente. Livro no Brasil é muito caro. Ponto. É muito caro. Não tem discussão. Porém, tem sebos. Eu já cheguei a comprar livro por R$5. Não, por R$2. Né? Tive que quebrar um paradigma, porque eu sou viciada em leitura e viciada em livros. Tenho o e-book, mas, nossa, livro em papel é a minha paixão. E aí eu tive que quebrar um paradigma. Um dia que eu montei uma feira de livros usados, chamei o dono de um sebo, e ali olhando os livros, eu falei, nossa, mas tem coisa boa. Ele falou, não, tem livro novo. Eu falei, olha. Então aí eu comecei a mudar um pouco. Não compro só livros em sebo, mas já cheguei a comprar. Então tem livros mais baratos, você tem como ter acesso a esses livros. Mas o Brasil não é um país que prima por isso. E aí vamos olhar no lado político.
quanto mais instruído for um povo, mais difícil é você dominar e liderar. Quanto mais instruído o povo, mais ele questiona. E aí você fica mais difícil você dar respostas fáceis para questões difíceis, né? Extremamente. Então eu vejo que, e é por isso que eu falo que é muito complicado, né? O mercado de trabalho, ele é meio que uma vítima nisso tudo, porque ele fica envolvido por outros problemas que eu não vejo muita saída a curto prazo. É um problema social. O Brasil, de repente, precisaria ser descoberto de novo, talvez. A nossa conversa aqui mostrou que é muito mais do que enviar um currículo ou seguir um influenciador XYZ. É muito certeza. mais complexo e que exige muito do professor em sala de aula. Exige também do aluno interesse, né? E a percepção da realidade, de saber que nem todo mundo vai ser um Whindersson Nunes da vida, né? Sim. E que não é fácil, isso? Nada fácil. Porque até para você influenciar o outro... Você precisa ter o que dizer, né? E a gente não vê muito isso, né? Infelizmente, eu pelo menos não vejo. Então, fica complicado, mas é uma competição injusta. O Japão, por exemplo, no Japão, os professores são endeusados. E eu me lembro que uma vez, logo que eu comecei a lecionar nessa escola particular, que eu fiquei muitos anos, uma professora, ela foi professora dos meus filhos, inclusive, e ela estava dando uma palestra para nós, professores, e ela falou assim: as pessoas esquecem que todos os profissionais, os melhores e os piores, passaram pela nossa mão. É isso. Simples assim. Mas o Brasil não tem essa visão, infelizmente. O curso de pedagogia talvez seja o mais barato. E muitas pessoas fazem porque elas podem pagar. Isso não pode ser um motivo para você fazer esse curso. Porque esse curso é a base da nossa população. Então, veja que a coisa vai crescendo, né? E eu não vejo mudança a curto prazo, infelizmente, porque você teria que mexer em tudo, desde a formação dos professores, a melhorar a qualificação desse profissional, diminuir o número de alunos em sala de aula para ele ter condições de trabalhar. Quando a gente vai conseguir fazer isso? A gente não tem um projeto de nação em relação a isso, né? Não temos. E não se está debatendo muito isso. As nossas preocupações hoje no nosso Congresso são absolutamente outras, e as consequências disso serão devastadoras, infelizmente. Nancy, obrigado por ter vindo aqui, topado conversar conosco. Obrigado por essa conversa. Foi mais uma conversa que uma entrevista, mas eu adorei. Eu espero ter ajudado. Espero que você volte numa outra oportunidade para a gente conversar mais. Eu espero que o pessoal que acompanha aqui esse nosso bate-papo tenha entendido que é muito mais do que querer empreender ou ser obrigado a trabalhar. Tem muitas coisas que são envolvidas e que isso tenha despertado neles um alertazinho para prestar atenção no buscar macro. Conhecimento, né? É importante. E um detalhe, até para a gente finalizar, muitos alunos perguntavam para mim: professora, o que eu posso estudar que eu ganhe bem? E eu falava para eles: olha, para você ganhar bem, você tem que fazer primeiro o que você gosta. Não necessariamente você tem que fazer um curso superior. Os empreendedores mais famosos não têm faculdade, não têm curso superior, não têm um diploma para mostrar. Mas eles fizeram muito bem o que eles gostaram, o que eles gostavam, e o que eles continuaram gostando, e foram os melhores na área que eles escolheram. Assim, eu te entendo, mas isso é um pouco perigoso, tá?
Porque as pessoas falam, o Steve Jobs e o Mark Zuckerberg não terminaram a faculdade. Mas eles estavam em Harvard, tá? Mas então, eles assim, não são os únicos, nós temos brasileiros que também não terminaram. Não, tudo bem, mas assim, eles chegaram lá. Sim. Então, assim, eles são a exceção da exceção da exceção. Sim, só que aí você tem um outro lado de profissionais que se formam da maneira que dá e não consegue trabalho. Então, talvez, se o dinheiro que eles investiram num curso superior, eles tivessem investido numa área técnica, eles seriam profissionais, talvez, sempre talvez, mais realizados. Isso aí. Até para decidir que curso ele quer fazer. Porque é meio injusto você chegar para um jovem de 17 anos, 18 anos Sim, e falar, totalmente. decide o que você quer fazer o resto da tua vida, ou nos próximos 30 anos. Nessa temporada também a gente teve uma entrevista com a professora Juliana Valles sobre curso técnico e essa foi uma das perguntas que eu fiz para ela. Inclusive eu recomendo a entrevista, procurem aqui no nosso canal, que ela está muito boa. É isso. E não se pensa muito nisso, porque infelizmente no Brasil a gente tem muita cultura do status. Eu tive alunos que falavam assim para mim, professora, meu pai falou que só paga a faculdade se eu fizer medicina. E é o que você quer? Não, mas é o que ele vai pagar? Então esse status é complicado. E às vezes o curso a profissão que essa pessoa quer seguir não envolve um curso superior. Ele quer ser um fotógrafo. Tivemos o melhor que morreu não faz muito tempo. Sebastião Salgado. Você não precisa de um curso superior para ser um exímio fotógrafo. Ele começou aos 60 anos. Então, tem algumas carreiras que você não precisa. Que se você estudar, isso não significa que você não tem que estudar. Você vai ter que estudar o resto da sua vida. É isso aí. E talvez mais até do que se você tivesse um diploma de nível superior. Mas é um estudar que vai te dar prazer. Na minha turma, por exemplo, de psicologia, metade da sala evadiu-se quando descobriu que nós teríamos matemática no curso de psicologia. Mas eu vim fazer psicologia porque eu não gosto de matemática. Mas tem matemática, tem estatística. Olha, desinformação. Então, de repente, a pessoa, se ela fizer um curso técnico, que ela goste, que ela descubra que dá prazer, eu gostei de química, de repente, faz um curso técnico para ver se é a área que você gosta. É muito novo, você termina o ensino médio muito cedo. Então, não é o não estudar, é o estudar direito. É isso. Nancy, obrigado por ter aceitado. Volte sempre. Precisando, estamos aí. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria de sempre. Espero que vocês tenham gostado do papo, tanto quanto eu. Se tiverem dúvidas, mandem para a gente encaminha para a professora Nancy. Eu tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer. Muito obrigado de coração pela paciência e pela parceria de sempre. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.